Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando o Quatro Linhas mais uma vez. Hoje é dia de falar sobre Vasco da Gama 5, Universitário 2, nesse nosso novo episódio dos Jogos Históricos que vocês pediram tanto, vocês gostam tanto. Eu estou aqui gravando esse vídeo na ilustre presença de Enzo Gabriel. Boa noite, Enzo. Boa tarde, bom dia. Como é que você está? E aí? Fala, Lucas, tudo bem? Muito bom estar aqui de volta conversando contigo, falando de futebol que a gente gosta, falando de Vasco e falando de mais jogos históricos. Esse jogo marcou uma campanha muito boa que o Vasco teve na Copa Sul-Americana, a gente vai falar disso mais pra frente. Acabou que o Vasco não foi campeão dessa edição, mas o Vasco deixou os torcedores muito felizes, né? Teve bastante jogos marcantes nessa trajetória na Sul-Americana. Que eu já adiantei, que a gente ainda não tinha falado completamente o tema, mas eu já dei uma adiantadinha agora. Uma leve adiantada, mas é bom que você deixa o cara que tá aqui passando, passou no YouTube de Hugo Porra, vai falar sobre Vasco Universitário. É óbvio que eu tenho que ver 2011, foi um ano mágico pro Vasco da Gama, né? O Vasco começou mal o Campeonato Carioca, mas depois que o Ricardo Gomes chegou, reformulou, o Vasco deslanchou, e esse jogo contra o Universitário foi um dos melhores do Vasco em toda a temporada 2011, certo? Foi, com certeza, né? Embora tenha gerado muitas emoções, né? Talvez tecnicamente não tenha sido, né? Teve algumas falhas, mas em termos de emoção, em termos do amor ao esporte que a pessoa tem, de ficar vidrado naquele jogo e no enredo, né? Na história que tá acontecendo ali, aí sem dúvida foi um dos jogos mais marcantes assim, do Vasco na temporada. O Vasco que veio usando a Sul-Americana como jeito de rodar a equipe. E nessa partida usou um time misto e precisava vencer por 3 gols de diferença para avançar, porque perdeu o primeiro jogo no Peru por 2-0. Naquele jogo que o Rui Dias colocou o Renato Silva para correr atrás dele o jogo inteiro. O Rui Dias que depois viria para o Curitiba. O grande jogador fez um golaço em São Januário. O Vasco saiu na frente com o Diego Souza de pênalti, sofreu a virada e mesmo conseguiu vencer, né, Enzo? O que você lembra desse jogo? O que você achou mais marcante? E quem foi o seu destaque para você? Quem foi o seu destaque, né? Quem foi o destaque para você da partida? Cara, o que eu lembro desse jogo é que o Universitário era muito comentado que os caras estavam há meses e meses sem receber salário. Muitos meses. Os jogadores queriam nem entrar em campo e entraram. Eu falei, pô, não tem como, né? O time do Peru, nem conheço. Na época eu não conhecia. Vários jogadores sem receber salário, muito insatisfeitos. Vem aqui no Brasil, jogar com o Vasco, estava muito bem na época, em novembro já. Eu falei, não tem como, vai dar Vascão, vai conseguir. Mas não foi isso que a gente viu, foi o Vasco tendo que correr atrás do resultado, né, fazer 5 gols. E meu destaque não tem como ser outro a não ser o mito da época, né, o Dedé. O que jogava o Dedé naquela época brincadeira, que o Dedé jogou, que o Dedé assumiu a responsabilidade, foi para ataque e jogava de lateral, de centroavante, ele fez todas as funções, estava em todas, e sem o Dedé o Vasco não teria conseguido se classificar nesse jogo. O nosso editor, o Antônio Reuter, Antônio Dantas, o homem de 1000 nomes, ele vai pegar a capa do jornal Lance, do Lance? Eu acho que é o Lance ou o Globo Esporte do dia posterior à partida, com a seguinte manchete: Noite Dedépica. O Dedé fez 2 gols e a gente pode contar com uma assistência no gol do Alexandre também, né? O gol da classificação. Sim, foi uma assistência, ele cabeceou em direção ao gol, botou o pezinho e conferiu o gol que selou a classificação do Vasco, saiu naquela famosa comemoração dele, né, homenageando o pai dele, a torcida enlouquecida, todo mundo, era inacreditável o que estava acontecendo. Acho que quem estava secando o Vasco aquele dia também não conseguia acreditar no que estava vendo, porque o jogo foi absurdo de bom. E um detalhe, eu estava pesquisando para esse jogo, Lucas, só para não tem nada a ver com o enredo do jogo, né? Com tudo que todo mundo lembra do jogo, mas sabe quem tava na lateral esquerda do Vasco esse dia? Quem? O Diego Rosa. Meu Deus. Diego Rosa que era um dos xodós do Cristóvão Borges daquela temporada, né? Era. Chegou a entrar em campo na Libertadores também, de 2012? Eu não lembro disso. Mas se tá... Acho que sim. Se ele continuou na elenco para 2012? Se sim, ele entrou. Continuou e em 2013 ele foi para Ponte Preta. O Dantas vai descobrir aí, vai colocar aqui no vídeo também se o Diego Rosa entrou ou não entrou em campo na Libertadores 2002. Bom, aqui é o Antônio, tô passando aí atendendo o pedido, né, do nosso grandíssimo Lucas Gomes para passar a informação completa.
Então, o Diego Rosa ele chegou a continuar no Vasco, sim, em 2012. E nas oitavas de final o Vasco acabou inscrevendo ele. O que na época acabou sendo até uma surpresa, porque em 2012 ele tinha feito apenas 3 jogos com a camisa do Vasco. Mas como tiveram algumas saídas naquela época, ele acabou tendo que ser acionado, né? Agora, se jogou na Libertadores, chegou a efetivamente entrar em campo, aí eu já não lembro. Agora seguimos com a programação normal. Quando você olha o resultado da partida, você vê um 5-2, você acha que foi um jogo tranquilo pro Vasco, né? Sim. Mas todo mundo que é vascaíno sabe que não existe jogo tranquilo pro Vasco. O Vasco fez 1-0, mas tomou a virada, né? Sim. Pode falar. Não, o Vasco fez 1-0, aí depois o Rui Dias apareceu, empatou, e aí o Universitário conseguiu a virada. E era inacreditável, né? O Vasco tá perdendo por 2-1 de virada com o time do Peru, porque começou bem no início do primeiro tempo. O Vasco sabia já que tinha que fazer seus gols. Quando fez o primeiro, parecia que as coisas iam se caminhar. Quando tomou aquela virada, tudo já ficou muito difícil, e aí precisava de um milagre, né? Dos 5, era uma espécie de milagre que tinha conseguido naquele dia, e como eu falei, o Dedé foi determinante, foi fundamental em tudo que aconteceu naquela partida. O Dedé é um absurdo de zagueiro naquela época, já se consolidando como um dos melhores zagueiros do Brasil, estava em todas, e naquele dia ele mostrou o poder que ele tinha no ataque também, e o poder de decisão, né? Não só a qualidade defensiva, mas também como aparecer bem lá na frente e aparecer bem em um momento tão decisivo para o clube que ele defendia. Aquele ali foi o... Eu acho que esse jogo e o jogo contra o Santos, em que o Dedé anulou o Neymar, foram os 2 maiores jogos do Dedé com a camisa do Vasco. Aquele contra o Flamengo também, tem até o vídeo no o da virada da Taça Guanabara, né, 2012. Isso. O Dedé, ele tinha potencial de ser o zagueiro de qualquer time grande da Europa naquela época. Sim. Eu acho que faltou um pouco de planejamento de carreira para ele. Quando ele foi pro Cruzeiro, não foi uma boa decisão também. Sempre teve longe. Quando foi pro Cruzeiro, até pela idade dele, já era hora de ter partido pra Europa, porque mesmo se não tivesse tido problema físico, era difícil que algum time da Europa, falando já de um grande, fosse investir nele pela idade, né? Então, acho que antes ele já tinha, quando saiu do Vasco, já era pra ter ido pra Europa. O Dedé realmente era... Quem viu o Dedé jogar naquela época sabe o que a gente tá falando, sabe quanto foi fenomenal. A temporada que ele fez foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro foi muito boa, eu lembro. A única que ele não se machucou agora, das últimas. Mas aquilo é mais ou menos o nível que o Cruzeiro foi campeão em cima do Flamengo até. 2018. Aquele era o nível que ele apresentava, isso. Aquele era o nível que ele apresentava no Vasco, dali pra cima. O Dedé ele chegou a ter proposta do Milo, não sei se foi proposta, se foi uma sondagem, mas ele acabou optando pelo Cruzeiro. O Vasco precisava vender urgentemente, tinha um time muito bom, a base muito boa, 2011, 2012, acabou tendo que se desfazer. O Vasco foi o time que mais ficou rodadas seguidas no G4 durante um bom tempo, perdeu pro São Paulo agora, não foi? Sim. No ano passado. E acabou que com a saída do Rodrigo Caetano, que foi o cara que montou esse time, o Vasco se perdeu completamente, o Dinamite acabou enfiando os pés pelas mãos, a gente acabou ficando sem a vaga na Libertadores até naquela época. O Vasco liderou o Campeonato 2012, mais da metade do Campeonato 2012. E nem passou para Libertadores. Muito colocado. Hoje em dia classificaria, na época era só o G4. Tiveram uns resultados absurdos. O Vasco levou 3-0 do Sport dentro de São Januário, mas o Vasco 2011, 2012 foi o sopro pro torcedor vascaíno do que o Vasco já foi um dia, do que o Vasco quer voltar a ser. Sim. E que está se esforçando para voltar a ser. Né? E esse jogo contra o Universitário, depois da virada do jogo com o Rabanal, o Vasco mostrou uma característica que era daquele time desde o início da temporada 2011. Que era um time que não desistia do resultado. Ele ia até o final. Mostrou nesse jogo, mostrou no jogo contra o Fluminense, o gol do Alexandre já nos acréscimos, mostrou contra o Flamengo na última rodada, que não desistiu do jogo em momento algum. Também não desistiu contra a Universidade de Chile na semifinal da própria Sul-Americana. Ele mostrou essa capacidade de mudar os jogos pela própria qualidade técnica da equipe. E aquele lance do Dedé arrancar a defesa para o ataque, cruzar e o frango do John Top foi... Isso está claramente na minha memória ainda. Foi incrível. Né? Sim. O Dedé era um zagueiro que tinha essa característica de
ele partia em velocidade, é muito parecido com o Van Dijk, ó, guardem as proporções. Muito parecido com o Van Dijk. O Dedé no auge era muito parecido com o Van Dijk, você concorda? Sim, sim. O jogador, até a perseguição dele é muito boa também, então, e a imposição física, então mesmo que ele às vezes deixa o atacante passar, porque sabe que depois vai conseguir pegar na corrida e no corpo ganha, porque é muito mais forte. O Vasco, ele empatou esse jogo, virou com o Elton, virou com o próprio Dedé, depois fez mais um com o Elton, e depois fez outro com o Alexandre, se classificou, São Januário foi abaixo, e o Vasco respirou demais. Eu acho que se tivesse um pouco mais de elenco, o Vasco poderia ter conquistado a Sul-Americana. Sim. Só que a Universidade de Chile daquele ano também era muito bom. Era o Barcelona das Américas, né? O Eduardo Vargas, o Paoli, aquele time da Laú era absurdo. Sim, Lorenzetti, muito jogador bom. Porras, muito jogador bom. Sim. O 2010 e 2012 foi um ano interessante, né? Foram anos interessantes para os torcedores, as pessoas que gostam de futebol, porque nós tínhamos muitos jogadores bons. Tínhamos o Adriano no Flamengo, nós tínhamos o Dedé no Vasco, o Juninho Pernambucano, que também jogou muito bem nesse jogo contra o Universitário, o Felipe, que a maior discussão dos torcedores vascaínos naquela época era: o Felipe e o Dedé podem jogar juntos? Felipe e o Juninho. Isso, Felipe e o Juninho podem jogar juntos, porque eram jogadores já acima da idade, mesmo o Juninho estando numa forma absurda para a idade que ele tinha. O Juninho Pernambucano, ele chegou muito bem ao Vasco naquele ano, né? O Juninho voltou já fazendo aquele gol na estreia, né, que a gente pode comentar em outro vídeo, mas o Juninho jogou muito, ele voltou representando e nada, depois quando ele foi embora e voltou de novo, ele ainda voltou bem também em 2013, acabou que o time foi rebaixado, mas enquanto ele esteve em campo, ele representou. Acho que se ele não tivesse machucado, vai ter um pouco mais de chance de ter continuado naquela Série A. Eu acho que eu já te contei, o Juninho se machucou na minha frente naquele jogo contra o Santos. Eu tava no Maracanã e na hora que ele foi cobrar a falta, ele colocou a mão na panturrilha na minha frente e se jogou para trás. Tá claro na minha memória também esse dia. Foi um dia bem triste. O Juninho é um ídolo para todos os torcedores vascaínos. Todo mundo gosta muito do Juninho. E foi o que você falou. Se ele não tivesse machucado, eu acho que o Vasco escaparia, porque um gol de falta ele ia conseguir achar contra algum time. Um bom passe, um bom lançamento. Mas tudo deu errado naquele ano de 2013, né? O que não deu errado em 2011, deu em 2013. Faltou planejamento. Isso pra você ver o nível técnico, né? Porque o time do Vasco era bem ruim. E mesmo assim ainda chegou na última rodada por chance. Tomou 5, mas tinha chance. É que o elenco, os jogadores, acho que foi o pior que eu já vi. Foi o pior elenco que eu já vi. Eu fico empatado entre 2013 e o do ano passado, 2020. Em 2020 eu também dei uma pensada nisso, mas não sei se é porque tá muito fresco agora, eu ainda tô um pouco com raiva do jogador. Mas... todo ano o torcedor vascaíno é o pior. É o pior elenco do Vasco da história. Todo ano. Aí todo ano também fala: não, os outros anos era ruim, mas pelo menos os jogadores jogavam com raça. Mas a verdade é que nenhum desses times jogava com raça. Dos ruins, todos eram passivos. Só pra... 2011, 12 e 17, né? Que o Vasco teve bons times. O resto foi triste. Tristeza. Você entraria também o time do Nenê de 2015 e 16, que também foi time? O time do segundo turno de 2015, ele era encaixadinho. Não sei se era bom, mas era encaixadinho. Jogava, precisava, tinha o Nenê, o André bem, o Júlio César deu um jeito na lateral. É um time decente. Comparado aos outros, pode ser não tão ruim. Só pra te perguntar, Lucas, quando acabou o jogo contra o Universitário, eu tenho certeza que você pensou que Rui Dias cabia bem no Vasco, hein? Eu penso até hoje. Lapulga? O gol que ele fez em Fernando Praz, ele deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? O Rui Dias. Depois de ir pro Curitiba, não jogou nada, né? Não jogou nada no Curitiba. Mas foi muito mal. Ele jogou a Copa América. Ele jogou a final da Copa América contra o Brasil no Maracanã. O gol, aquele gol que ele faz. Ele fez um gol de mão no Alisson, não foi isso? Foi eliminou o Brasil da Copa América do Centenário. Foi ele, não foi? Todo torcedor brasileiro estava torcendo contra aquela seleção por causa do Dunga, eu lembro, eu tenho certeza. Todos os torcedores brasileiros torceram contra a seleção daquela Copa América. Porque o Dunga não tinha mais condições. Não, o time tava perdidaço.
Eu acho que o Gabriel Barbosa jogou, né? O Gabigol, nessa Copa América do Centenário. Não sei. É uma boa te lembrar, a campanha do Brasil na Copa América do Centenário é a pior da história da seleção brasileira. A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Pode. Vocês querem ver esse vídeo? Deixem nos comentários aí. Mas Rui Dias cabia no Vasco sim, né? Sabe, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui, enquanto você estava falando, e sabe quantos gols Raul Rui Dias tem na MLS dentro da temporada atual? Quantos? 7 jogos e 6 gols. Caraca, imagina Rui Dias e Germancano, os dois fazendo o L. Faz o L. Faz o L. Mas então, Enzo Gabriel, é isso. Nós lembramos bem aqui o Vasco Universitário com muito bom humor. A gente vem para falar dos jogos históricos, a gente fala sobre vários assuntos, mas é assim, o nosso programa é para ser uma mesa de bar, né? É para a gente sentar como se estivesse tomando uma cerveja e falando sobre futebol. E aí? O assunto, volta. Mas vocês sabem, vocês assistiram o Vasco Universitário. Eu não sei se o Dantas vai conseguir, mas ele vai botar a imagem do jogo aí, igual ele fez no nosso último vídeo. Ficou longo, mas ficou muito bom. E, mais uma vez, parabéns ao Antônio pela excelente edição do vídeo. Trabalhou muito. Um talento nato, né? Ele é um talento nato. É um monstro. Apesar de estar muito ocupado para ficar aqui falando besteira com a gente, ele é um grande editor e, na minha opinião, é o trabalho mais difícil, né? Editar o vídeo, saber o que cortar, ter a criatividade para criar. Pós-produção, né? A pós-produção é mais difícil. E ele fica nessa aí e consegue. Ele consegue. Ele é o cara. Você também é o cara, Enzo Gabriel. Muito obrigado. Mais uma vez aqui comigo. A gente vai voltar, vai gravar mais, vamos ter novos quadros. Vocês podem ter certeza que vocês não vão se livrar de nós. Nós estaremos aqui sempre. O 4 linhas agora é só pra cima. Não desce mais. Certo? Corretíssimo. Queria deixar um abraço para todos os nossos espectadores, para todo mundo. Parabenizar todos os campeões estaduais. Flamengo, São Paulo, Grêmio. Em Minas foi o Atlético ganhou ou foi a América? Atlético Mineiro, galão da massa. O Hulk tá jogando uma bola redondíssima. Tá jogando muito bem. Parabenizar o Vasco da Gama também, campeão da Taça Rio, que era o troféu que valia alguma coisa nesse final de semana do Rio de Janeiro, né? A Taça Rio. O troféu mais importante disputado no Brasil nesse final de semana. Exatamente. Se é pra ganhar, tem que ganhar. Mas se ganhar a Taça Rio, não comemora. Eu achei um exemplo muito bom. Não teve uma comemoração efusiva. Mas daqui a 10 anos, quando o Carioca mudar a fórmula mais uma vez, e a Taça Rio voltar, o Vasco vai poder se vangloriar de ser o maior campeão aí. Exatamente. Mas então tá aí, Enzo. Obrigado de novo. Obrigado a todos. Fique com Deus. E é isso aí. 4 linhas agora é só pau pra cima. Valeu! Valeu.